This is the way it feels to move through summer in Lululemon. Iconic Align softness without the front seam. For our smoothest look and feel ever. Summer won't know what hit it. Stretch your limits in the non-stop flexibility of the new Lululemon Align No-Line Pant in select stores and at Lululemon.com. Começa agora. Clube do Erro! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater as histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, meninas? Errei? Spoiler! A gente vai errar tanto quanto vocês nas análises. Afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Agnes Brista. Eu sou a Ana Ricari. E eu sou Nina Tonsik. E vamos estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama o nosso programa. Go, Agnes. Gente, Go, só Agnes. um erro que eu sei que eu cometo, assim. Quantas vezes a gente deixa de pedir ou tentar as coisas porque a gente acha que a outra pessoa não vai saber botar o limite dela e dizer não pra você. Aí você pensa, essa pessoa não vai conseguir dizer não, então é melhor eu nem tentar. É um clássico. Eu tô diminuindo Clássico. a possibilidade da pessoa de se impor. Clássico. Ruim, um né? erro. É um erro. Muito Clássico. ruim. Sempre que você tiver em dúvida de, tipo assim, tô errada de apenas perguntar algo, sabe? Tipo, apenas uma dúvida, sei lá, você colocar o seu limite por medo da outra pessoa não saber colocar o dela, eu acho um erro, em geral. E a gente tá Uhum. cuidando nesse nível, né? Cuidando tanto que a gente tá tentando cuidar da outra pessoa, a pessoa nem tem informação nenhuma. Você olha e pensa, pronto, já tenho toda a conversa na minha cabeça, a pessoa não conseguiu se impor, então nem vou lá. É um cuidado escroto, porque é um É cuidado que escroto, você você acha que a diminui pessoa outra não é pessoa incapaz. também. É que a meio pessoa incapaz. arrogante, né? É. Até você pensar que você pode determinar por ela como ela vai agir. Sim. E você já determina o não dela. E você já determina, tipo, não, eu vou proteger essa pessoa porque ela é incapaz de fazer isso por ela mesma. E a minha pergunta é muito arrogante. invasiva e ela é ruim, sabe? E o mal-estar. Eu aprendi isso aqui. Uh! Com vocês. Ah, É. que chique. E a Agnes falava bastante esse lugar de eu quero ter o poder da escolha. Sim. Por outras questões, mas isso ficou muito, porque vocês falam bastante sobre isso e eu falo a verdade. E aí, hoje em dia, eu parei. Uhum. Que bom. A gente aprende muito aqui, né? É, Eu evolui muito enquanto ser humano aqui no Clube do Erro. Também, pra caralho. total. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Tô errado por ter contado ao meu amigo que a namorada dele tava dando em cima de mim? Ok, eu sei que parece óbvio que eu não tô errado, mas eu preciso explicar o contexto pra vocês entenderem a situação. Eu tenho um amigo chamado Pedro, nome fictício, e uma amiga chamada Júlia, nome fictício. Eles começaram a namorar há alguns meses e tudo tava indo bem até que, recentemente, a Júlia começou a ter um comportamento estranho comigo. Primeiro eram elogios inocentes, dizendo que eu sou lindo, que eu chamo atenção e que qualquer garota teria sorte em me namorar. Eu achei meio estranho vindo de alguém comprometida, mas eu pensei, somos amigos, talvez seja só uma amizade mais aberta. E aí eu segui com a minha vida normalmente. Só que os elogios não pararam por aí. A Júlia começou a fazer umas perguntas cada vez mais desconfortáveis, tipo: você me acha bonita? Você transaria comigo Meu se Deus. fosse solteira? Ou você já se imaginou ficando comigo? Nessas ocasiões, eu sempre me recusei a responder, porque eu não considero esse tipo de conversa apropriado com alguém que já tá num relacionamento sério com um amigo meu. Nossa, boa homem. Essa situação ficou na minha cabeça e eu achei justo alertar o Pedro sobre o comportamento estranho da Júlia, pra ele ficar mais esperto, né? Afinal, ele é meu amigo e eu achei que ele deveria saber o que estava acontecendo. No entanto, a resposta dele me surpreendeu totalmente. Pedro reagiu mal, dizendo algo como: só porque você é bonito, você acha que tá todo mundo afim de você? Eu posso não ser alto, bonito, igual a você, mas pelo menos eu não sou arrogante, a ponto de achar que a namorada do meu amigo estaria interessada nele por esses motivos estúpidos. Ai. Fiquei completamente sem reação. Agora eu tô me perguntando se eu realmente fui arrogante ou presunçoso ao falar isso pra ele. Na minha cabeça eu só queria alertá-lo,
Mas talvez eu esteja errado e ele esteja sendo ingênuo demais. Enfim, tô errado por ter contado ao meu amigo que a namorada dele tava dando em cima de mim? Não. Eu teria abordado, fiquei pensando, com ela. Não tipo, Eu você está pensei dando em cima. nisso. Mas eu, tipo, já que ela está, ficaria comigo? Você se imagina comigo? Acho que ela assim, que é isso? Você é namorada do Pedro. Que pergunta é essa? Vrum, papate. Ensinado. Isso foi um efeito sonoro de joguinho, basicamente, eu acho. A pessoa ficou cerceada com a resposta que é direta ao ponto, que dá uma educadinha, que aponta não compactua com esse negócio meio sem noção. E daí, você lida com a pessoa que tá falando com você. Eu acho que eu teria ido assim. Mas aí eu acho que ele deixou isso claro, sem falar, porque ele fala que não respondia muito, não dava corda. E aí ele foi falar com quem ele tem uma relação, que é o Pedro. Infelizmente, o Pedro ficou inseguro com isso tudo. E o Pedro não soube lidar com isso, porque ele não quis lidar com a realidade de você ser uma ameaça pra ele, pro relacionamento dele. Ele ficou muito mal, coitado do Pedro. E eu tô falando isso com muita propriedade. Talvez eu não tenha tanta propriedade, mas eu vi o Pedro… É porque eu tô falando com Entendi. muito… Né? Entendeu? Ela suou com muita propriedade, ainda que talvez ela não tenha de fato. Eu tô falando isso assim. O Pedro sentiu isso, mas eu não sei o que o Pedro sentiu, mas eu sei. O Pedro… Eu sei. Pô, Genial. sério, assim, imagina, cara. Um grande amigo seu vira pra você e fala: sua namorada deu em cima de mim. Que merda, fica atento e tal. O Pedro, se ele tivesse maturidade, ia falar: sério, irmão, o que aconteceu? Me conta, eu vou conversar com ela, vou ver que isso é possível de acontecer. Não. O Pedro se sentiu na defensiva, te atacou de volta, porque falou, né? Você é arrogante só porque você é bonito. Ele te acha bonito, ele te disse isso. Ele tá afim de você. Começou. Mas é assim, ele se defendeu te atacando e ele não quis lidar com a realidade do fato de que isso é uma possibilidade e aconteceu. E coitado do Pedro, ele tá muito inseguro. Ele não soube lidar. Tadico. Ele te atacou. Você não tá errado. Você foi um ótimo amigo, porque você podia ter sido um amigo Filho babaca da que se puta. aproveitou dessa situação pra ficar com a Júlia. Inclusive isso, A Júlia queria que você fizesse isso, mas você não fez. Você foi um amigo maneiro. Que pena que a gente, às vezes, se coloca contra os nossos amigos por pessoas que a gente namora, sendo que os nossos amigos, às vezes, têm as melhores intenções, né? Exato. Nossa, sim. Eu já passei por uma situação em que um grande amigo meu namorava uma pessoa que eu não gostava por muitos motivos. E eu tinha os motivos, e eu falei, e aí eu entendi que o meu amigo não queria ouvir. Ele queria proteger essa pessoa. E ele se afastou de mim, porque ele defendeu a pessoa e ficou tipo… Não, ela nunca faria isso comigo, e você tá inventando, e não quero saber. E é isso. Tive que lidar com a realidade de um amigo se afastar de mim, porque ele tinha que proteger a pessoa que ele tava, por não querer lidar com a realidade. É triste isso, né? Ninguém quer falar nada no podcast eu tô hoje. contemplativa. O que aconteceu, gente? Eu não sei, tem alguma coisa nessa história que, não sei, me pegou alguma coisa. O quê? Só que eu tô tentando entender. O que você tá sentindo? Tipo, você sabe que eu achei ele certo. Mas não sei, alguma coisa me fez achar que algo tá errado. Uma No ato intuição? dele? Alguma intuição. Mas no ato dele? Do tipo… Talvez eu tenha ficado ali no negócio da Júlia. Ele tinha que ter encarado a Júlia logo de cara. Eu achei que faltou isso. E ele ter chegado tão… Você acha que ele fez por mal, é isso? Algum lugar? Não sei o que é. Não, Eu não sei consigo o que… ver mal no movimento Gente, eu dele. juro que eu não sei. Eu tô com uma sensação muito esquisita. Eu não tô nem sabendo formular. Mas eu fiquei com a sensação tão esquisita de que ele não devia ter se metido. Faz Você acha que ele sentido. devia ter falado Não, nada? deixa eu falar. O que eu senti que tem algo a ver com isso, vai que é por aí. Tipo assim, ele vem e não resolve com a Júlia no sentido de dar uma enquadradinha, assim. Você tá se criando pro meu lado, eu não se crie, não. Isso não faz sentido. Você tá com o meu amigo, pô, aí o relacionamento aí. Isso. Ele ter dito, vou resolver lá com o meu amigo, é tipo, fica de olho nela. Porque ela está fazendo isso, aquilo, outro. Que pode soar, sim. Como uma ameaçinha? Que pode soar, sim, como… É estranho, fica atento. Ela vai fazer isso, ela faz isso. Olha o tipo de mulher que ela… Entende? Esse lugar que eu não acho que cabe, eu acho que cabia com ela. Eu fiquei com essa sensação. Você ficou? Discordo. Eu não sei porquê, mas essa sensação. eu fiquei Tipo, também. tem um justiceiro de fica de olho nela. E eu acho que cabe melhor ele
tentar fazer isso só com ela. Eu não acho ruim ele virar pro amigo e falar também. Por isso que eu não tô falando tanto. Eu boto fé. Eu O quê? entendi o que você falou. Você entendeu tudo. E eu entendi tudo. Ó, ele falou assim: essa situação ficou na minha cabeça e achei justo alertar o Pedro sobre o comportamento estranho da Júlia pra ele ficar mais esperto. Mais esperto. Amor, o comportamento dela não é estranho. Você não tem que falar pro teu amigo que o comportamento dela é estranho e que ele tem que ficar esperto. E você não tinha que alertar ele. Você tinha que falar exatamente as coisas que ela falou. Tá muito óbvio que ela tá dando em cima. Tipo, Mas é um comportamento estranho, a namorada do seu grande amigo dar em Sim. cima de você. estranho. Mas é que eu acho que não é que é estranho. Tem um nome. Ela tá dando em cima dele. Tipo, comunique com todas as palavras, entendeu? Você entende? Tipo, por que eu tô pensando nisso? Porque, cara, o seu amigo respondeu que ele presumiu que a namorada tava interessada por uns motivos estúpidos. Será que o cara ouviu todas essas frases? Você ficaria comigo? Não, Você gente, pensa Você eles- ficaria comigo? Você já se imaginou ficando comigo? Você transaria comigo se eu fosse solteira? Será que o amigo dele ouviu essas frases? Porque se o amigo ouviu todas essas frases… Gente, essas frases são muito óbvias que a menina tá Pedro. dando… O Pedro. É. Você entendeu o que eu quero dizer? Gente, mas eu… O quê? Fala. Nossa, acha que pra o mim é Pedro muito mais mesmo- simples do que isso. É tipo, a mulher deu em cima do menino. O menino avisou o amigo, acabou. Pra mim, o Pedro ficou na defensiva porque o Pedro vê esse amigo como um cara bonito. Ele deve ter inseguranças com esse amigo. Tá. Por isso ele se defendeu. Porque ele já era inseguro em relação a esse cara. E se comprovou uma insegurança dele. Entendeu? Eu botei fé, entendi. Só que o que eu acho que tá me pegando, que eu tô questionando é… Será que ele realmente falou essas frases mesmo? Porque eu entendo que pode ter gente, pode ter um Pedro que ouviu todas essas frases e entrou na defensiva. Eu acho que o Pedro foi idiota e você foi um bom amigo, beleza. Mas o que me pegou foi um passo antes. Eu realmente não consigo… Tipo, eu tô tentando empatizar com o fato do Pedro realmente ter ficado na defensiva. Mas eu tô assim, caraca, será que você falou tudo pro teu amigo? Ou você só chegou tipo, fica de olho aí na tua mina. Ela tá meio esquisita comigo. Sacou? Tudo bem se ele tiver falado isso. Não, aí eu não acho tudo bem. Porque ele chegar pro amigo dele e falar: fica de olho na tua mina, é um alerta, ó. Ela tá meio esquisita. Ela parece que tá dando em cima de mim. Eu não acho que isso diz tudo do que ele falar todas as frases explicitamente do que ela tava fazendo com ele, sacou? Eu acho que ele falou, ele parece um amigo legal, sinceramente. Ele mandou essa história toda pra gente. Tipo, eu acho que ele falou, eu acho que ele Então tá. alertou e o Pedro não recebeu bem. Ó, Só eu isso. acho só que seu amigo, independente dele ter se defendido, isso vai atravessar ele também. Tipo, eu não acho que o Pedro ficou alheio a essa informação que você deu. Mesmo Sim. ele debatendo contra ela, eu acho um primeiro passo comum. Mas eu acho que isso vai ficar no Pedro. Então, também não acho que foi uma batalha perdida. Eu acho que o que você falou, ele ouviu. Ainda que ele tenha, a princípio, dito, não, a realidade não é essa. Ele não vai olhar pra namorada e não questionar isso, eu acho. Mas do ou jeito que ele… ouviu e vai fazer o que ele quiser com essa informação. do jeito que né? ele reagiu, ele vai se afastar de você. É. E você vai ficar culpado, eu entendo Sim. tudo. Mas eu acho que você tá zero errado. Menos negativo errado. Você foi na tipo, melhor das intenções, de fato. Nossa, infelizmente você talvez possa ter abordado de um jeito que fez o Pedro ficar na defensiva. Você pode ter abordado de um jeito melhor, de tipo, olha, eu tô falando isso porque eu te amo, sou seu amigo. A Júlia me falou umas coisas estranhas, sim, eu não recebi muito bem. Ela falou isso, isso e isso. Eu te amo, tô aqui pra ficar com você, não quero que isso entre na nossa amizade. Tô te comunicando porque eu tô desconfortável e eu te amo e a nossa amizade tá antes desse namoro pra mim. Então, tenho que te comunicar tem que isso. ser num lugar da parceria mesmo. Porque senão você vai entrar nesse diálogo e ele já vai se sentir ameaçado por essa relação com a Júlia. Ele já vai se sentir ameaçado por você. Pela tua beleza, pelo, sei lá, os caralho que for. E aí, se você se coloca mais nessa conversa, tipo, tamo junto, tô fazendo isso porque eu prezo pela nossa amizade. Porque se eu não fizesse isso, você poderia descobrir, de repente, eu ia me fuder muito mais. Porque, né? Tipo, amigo, imagina se ele descobre que a Júlia tava falando isso pra você. E você nunca falou isso pra ele. Tem que Ia falar. ser uma trairagem do caralho. Ele ia ficar muito mais puto, cara. Tá tudo certo, você falou, tudo bem. Agora, se você falou de uma forma torta, eu não concordo. Eu acho que você tinha que ter sido bem explícito pra ele entender, ter a possibilidade de entender completamente. Alguma coisa me pegou ali que eu fiquei assim, cara, será que ele falou por completo essas informações? Mas se você falou por completo e o Pedro reagiu assim, que é possível também, Eu acho isso pode acontecer muito de fato. normal, Muito normal. previsível isso. As pessoas entrarem nessa defensiva, cara, show. Você fez o seu trabalho, vida que segue. Infelizmente, teu amigo
vai perder um bom amigo. É. Tô errado por ter contado ao meu amigo que a namorada dele tava dando em cima de mim? Não, nem um Não pouco. tá errado. Ficou com vontade de dar sua opinião na história de hoje? Diz o que você achou na seção de comentários do Spotify e não deixa de votar na nossa enquete. E também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. Amanhã a gente se encontra de novo, na mesma hora, no mesmo lugar. Se errar, não esquece de mandar a sua história pra gente. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.